Vamos aqui, pessoal, para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações agora com o SBT Sports Rio. Já deixando os créditos, pessoal, ao canal do SBT, da SBT Sports, torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Lembrando que o Filipe Luís está com uma longa invencibilidade, ele não perde desde outubro. Então são vários jogos, são vários dias. São poucas derrotas também, se a gente pensar. Ele só teve uma derrota até agora, que é. foi justamente essa, obviamente, contra o Fluminense. Então, assim, gostei demais desse primeiro jogo do Flamengo de maneira oficial na temporada. A sensação que a gente tem, Pedrosa, é que o Filipe Luís, ele tá pronto, desde que ele chegou no ano passado, né? Sim. E a gente percebia, quando ele ainda era jogador, a curiosidade, a tentativa dele de já estar ali naquela questão técnica, naquela área técnica, na conversa, no bom papo. Então, ele já chega com uma bagagem que, na prática, vamos dizer, entre aspas, ele não tem no profissional, mas parece que tem, porque, de fato, como jogador, ele já estava com esse olhar. Isso faz toda a diferença. Sim, eu acho que no caso do Filipe Luís, a sorte encontrou a competência. Porque a maioria dos técnicos não vai ter a oportunidade de treinar o time que há poucos anos ele tinha parado de jogar. Então ele conhece de cabo a rabo todos os jogadores do Flamengo, todas as características pessoais, profissionais, táticas, físicas, o que um jogador tem que acertar aqui, o que o outro jogador tem que acertar ali. E quando eu digo sorte, é pela sorte de ter começado a treinar o Flamengo, mas a competência que ele fez para poder se preparar para esse momento é tudo, obviamente, que a gente tem que sempre classificar aqui o Filipe Luís como um cara que é do mais alto padrão. Ele está chegando numa nova safra de treinadores brasileiros e eu acho que ele vai crescer muito na carreira dele ainda. Mas ontem, além de tudo que o Vene falou e que eu concordo, eu quero destacar o Michael, cara. Que boa partida do Michael ontem na partida contra o Volta Redonda. A todo momento conseguindo na ponta esquerda gerar jogadas, mas interessante também isso tem dedo do Filipe Luís, como ele se apresentou no meio em algumas oportunidades para poder construir o lance. O Gonzalo Plata é um jogador que, para mim, por mais que a gente tenha várias discussões aqui, no final das contas eu acho que ele vai ser titular absoluto do Flamengo nessa temporada. Tem o Luiz Araújo voltando, tudo bem, mas o Gonzalo Plata tem tudo para crescer nessa temporada. Enfim, é um jogo que... Ele é um definidor. Ele é um cara muito bom de bola, ele parte para cima, ele tem velocidade que o futebol moderno pede. Ele é forte, alto e rápido. Isso é muito raro num atleta. Então eu acho que o Gonzalo Plata é um jogador que vai crescer ainda mais. E para finalizar, eu não acho o Volta Redonda um mau time não, tá? Eu acho o Volta Redonda um time ok. É um time de Série B, é um time competitivo. A questão é que os jogadores do Flamengo, junto com o Filipe Luís, alcançam um nível muito alto realmente. Ô, Vene Casagrande, esse negócio de drone, cadê o barulho de drone? Não é drone, não é? Esse é drone seu? Não sei, eu tô... Não é meu não é meu não. Para ser justo, então tira o barulho de drone. Não é drone do Vene Casagrande, mas... O Danilo vem mesmo pro Flamengo? Aí a gente fala que ele é o quê? Que ele é zagueiro? Que ele é lateral? Como é que a gente chama ele? A gente vai chamar conforme aquilo o Flamengo deseja que o Danilo exerça lá no Flamengo. E é o quê? Zagueiro. Zagueiro. Ele está sendo contratado para ser zagueiro. Óbvio que a qualidade dele como lateral também, porque ele joga como lateral, fez essa função durante muito tempo e faz ainda né? na seleção brasileira. Óbvio que ele pode quebrar o galho eventualmente ali nessa posição, que eu acho uma posição carente do Flamengo, porque tem o Wesley titular absoluto, mas o Varela eu acho que não é um reserva de luxo, digamos assim. Então o Danilo ele pode sim fazer essa função, mas te respondendo, Fernandinha, ele chega para ser zagueiro no Flamengo. E a gente já pode falar ele chega, isso. Tá Ele okay, chega, como tá? Ele desembarca nessa terça-feira por volta das 23 horas, na quarta-feira realiza exames e depois ele assina o contrato válido por 2 temporadas com a possibilidade de estender por mais um através de metas. Um jogador que chega livre ao Flamengo, 33 anos. Eu vou dar minha opinião se é uma boa contratação ou não depois que eu tiver acesso aos valores, porque não adianta a gente falar assim, é um jogador que está chegando de graça. Não, não é de graça. Ele vai ter um salário alto, ele vai ter, com certeza, luvas altas, então, com certeza, vai gerar um alto custo ao Flamengo. Mas, individualmente falando, tecnicamente, É isso aí, torcida do Mengão, e vamos para mais uma notícia. Internacional recusa a segunda proposta do Flamengo por Vitão. O zagueiro do Internacional deseja reforçar o Flamengo em 2025. O Flamengo ainda não desistiu e segue em busca da contratação de Vitão. Após resposta negativa na primeira tentativa, o mais querido enviou uma oferta de 7 milhões de euros, cerca de 43 milhões. O perdão da dívida colorada por Thiago Maia. Porém, a equipe gaúcha recusou novamente a proposta do rubro-negro. Segundo informações do jornalista Raíssa Simplício, o Internacional não tem interesse no modelo de negócio oferecido pelo Flamengo. Isso porque
A equipe gaúcha acredita que não deve 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões ao Mengão por Thiago Maia, mas sim 750 mil referentes a 3 parcelas que não foram pagas em 2024. Além disso, o clube colorado não deseja reforçar o rival direto do futebol brasileiro. Ainda sobre a dívida do Internacional com o Flamengo, a equipe gaúcha avisou que pretende acertar as contas pela contratação de Thiago Maia em fevereiro. Vale lembrar que o time colorado contratou o ex-volante rubro-negro em março de 2024 por empréstimo e depois fez valer a opção de compra do jogador. Por outro lado, o Flamengo já apresentou a proposta a Vitão, que deixou claro o interesse em reforçar o rubro-negro. Até o momento, o mais querido ofereceu 5 anos de contrato ao zagueiro, ou seja, até dezembro de 2029, além de um salário mensal de 1 milhão aproximadamente. Vale ressaltar que no Internacional o jogador recebe cerca de 900 mil por mês. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.